Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos vocês que acompanham esse canal. Como prometido, vamos trazer a continuação dos dinossauros mais surpreendentes. Vamos pular a introdução e continuar exatamente de onde paramos no último episódio. Vamos começar. Alossauro. Não somente para o estegossauro ou para o camptossauro, mas também para muitos outros dinossauros, a maior ameaça de todas era o famoso alossauro. O alossauro, que chegava a pesar 1,5 toneladas, emboscava suas presas e as abatia com a sua mordida, fazendo dele uma das espécies de dinossauros carnívoros mais temíveis da história. Se caso falhasse em sua emboscada e não conseguisse alcançar um camptossauro, o alossauro se encontrava em um grande dilema. Ou morria de fome, ou teria que atacar o gigante dinossauro com a mais poderosa proteção do Jurássico. Atacar um estegossauro pelas costas era algo praticamente impossível, não restando outra opção para o alossauro além de atacá-lo pela frente. Um ataque de sua cauda tinha de ser evitado a qualquer custo, já que mesmo um único golpe poderia ser fatal. Toda vez que batalhas como essa aparecem em documentários, temos a impressão de que tudo não passa de uma invenção, já que nem mesmo os arqueólogos podem saber ao certo quais dinossauros realmente brigavam entre si. Mas a verdade é que tudo isso já é realmente comprovado. Incrivelmente, existe uma importante evidência que comprova que tudo isso acontecia de verdade, independentemente de terem se passado mais de 150 milhões de anos. Através do fóssil encontrado em 2005, muitas coisas foram esclarecidas. Foi encontrado o fóssil de um estegossauro com uma placa de sua costa faltando um pedaço. E essa mordida se encaixa perfeitamente na mandíbula do alossauro. Ainda mais impressionante era a vértebra do próprio alossauro. Havia um grande ferimento causado por um ataque. Através da cicatriz desse ferimento, descobriu-se que ele foi causado pela tagomíser de um estegossauro. O golpe foi realmente muito violento, ao ponto de abrir um buraco na vértebra do alossauro. E o mais impressionante nisso tudo é que foi verificado um sinal de recuperação nesse osso danificado. Surpreendentemente, esse alossauro sobreviveu. Dracorex. Esse dinossauro se parece tanto com um dragão de verdade que lhe foi dado um nome bem próximo: Dracorex. Sua aparência realmente se assemelha a alguma criatura de filmes de fantasia. O Dracorex tinha um cérebro extremamente pequeno, o que o fazia não ser muito inteligente. Mas em troca, graças a um crânio extremamente grosso que o protegia, ele podia dar fortes cabeçadas em qualquer inimigo, sem mesmo causar algum dano cerebral. Não eram poucos os dinossauros que possuíam crânios grossos como ele, e todos são classificados como Pachycephalosauria. Em algumas espécies, a estrutura em formato de domo no topo da cabeça eram muito bem desenvolvidas, enquanto outras eram menores. Até hoje, a verdadeira funcionalidade por trás dessa estrutura gera intensos debates entre os arqueólogos. Talvez ela tenha sido construída para atacar seus inimigos de frente, ou talvez simplesmente para atrair as fêmeas. Parasaurolopho. Há 75 milhões de anos atrás, andava na Terra um dinossauro muito diferente, que se utilizava de um método muito engenhoso para não ser devorado pelos dinossauros carnívoros. Esse dinossauro possuía a estrutura interna mais complexa do mundo pré-histórico. O que vocês estão vendo agora é o Parasaurolopho. Esse era um dinossauro herbívoro que chegava a pesar muitas toneladas e não possuía nenhuma forma de autodefesa evidente. O Parasaurolopho não tinha nenhum tipo de ferramenta para se defender, tais como presas, espinhos ou uma carapaça. Um encontro com um tiranossauro seria praticamente suicídio. Mas por outro lado, ele tinha uma certa arma. Essa arma se encontrava no característico topo de sua cabeça. O Parasaurolopho tinha o maior cérebro entre os dinossauros herbívoros.
sobretudo uma parte chamada córtex auditivo, que controla a audição e a recepção de sons, que era muito bem desenvolvida. Graças à sua audição afiada, o Parasaurolofo podia ouvir um dinossauro carnívoro se aproximar a vários quilômetros de distância. E ainda mais importante, ele emitia um som característico no interior da crista em sua cabeça. E utilizando essa ferramenta especial, conseguia reagir rapidamente. O interior de sua crista era um órgão tubular de 2,5 metros de comprimento, com um tubo que se estendia desde a cavidade nasal. Os sons e vibrações produzidos em sua faringe eram amplificadas. E ao passar por esse caminho, se tornavam mais graves, semelhante ao tubo de um trombone. Como resultado, ele era capaz de emitir um som de baixíssima frequência, muito mais profundo do que uma sirene de nevoeiro. A posição desse tubo variava por indivíduo, fazendo com que, assim como uma impressão digital, fosse impossível existir dois indivíduos com sons iguais. O Parasaurolofo foi um dinossauro social e sabia bem que um único deles não era capaz de fazer nada sozinho. Sua habilidade de transmitir mensagens complexas se tornava uma excelente arma para sua proteção. Com sua audição excepcional, encontrava um inimigo à distância e, através do som, conseguia alertar todo o grupo. Em comparação com o som de alta frequência, esse som de baixa frequência e de ondas longas podia ser transmitido a quilômetros de distância, tornando o plano ainda mais eficaz. Mas eles não utilizavam esse som somente como um meio de comunicação. O som de baixa frequência que eles emitiam também funcionava como uma forma de defesa bastante agressiva. Se centenas de Parasaurolofos emitissem esse potente som ao mesmo tempo e na mesma direção, a onda sonora gerada poderia derrotar um dinossauro carnívoro e até mesmo causar danos em seu cérebro. A única questão é saber se eles realmente faziam isso. Amargasaurus. Outro dinossauro incrível era o Amargasaurus. O Amargasaurus possuía 2 fileiras de espinhos em suas costas, o que sugere a existência de um par de barbatanas em tempos mais antigos. Talvez uma única fileira de espinhas já fosse o bastante para se destacar dos demais dinossauros, mas é exatamente essas 2 fileiras a sua maior característica. Por anos, os arqueólogos vêm debatendo sobre qual era a função que esses espinhos exerciam. Talvez elas tivessem a função de intimidar os dinossauros carnívoros, fazendo seu corpo parecer maior do que era. Mas a verdade é que ninguém sabe. Nothronicus. Há 1 milhão de anos atrás, um outro dinossauro muito peculiar andava confiante pela atual região onde se localiza os Estados Unidos. O Nothronicus era um parente próximo do tiranossauro, mas tinha uma diferença bastante curiosa. Ele era um dinossauro herbívoro. Porém, esse fato não significa que o Nothronicus fosse facilmente abatido pelos dinossauros carnívoros. Medindo 5 metros de comprimento, o Nothronicus andava sobre pernas curtas, mas extremamente fortes. Possuía coxas grossas, pescoço longo e em sua mão cresciam perigosas garras. Era como uma máquina que matava os dinossauros carnívoros mais desavisados. Ao evoluir para um dinossauro herbívoro, o Nothronicus passou a encontrar alimentos facilmente. E sendo bípede, também era capaz de usar suas garras para entortar e pegar as folhas dos galhos. Mas ainda que suas garras fossem de grande ajuda, se fosse atacado por vários dinossauros carnívoros de uma só vez, poderia acabar em um resultado inesperado. Como Nothronicus não conseguia correr, só podia contar com a sua força bruta. Sauronatords. O que vocês estão vendo é a região do deserto de Gobi, há 85 milhões de anos atrás. E esse é o Sauronatords. O fóssil de um Sauronatords dentro de sua toca foi encontrado pelos pesquisadores. Mas como precisava de comer algo, ele não podia estar sempre vigiando o seu ninho. Por conta disso, o Sauronatords às vezes deixava seu ninho desprotegido e saía para caçar. E algumas dessas vezes, o ninho era atacado pelos inimigos que queriam seus ovos. Mas também,
havia vezes em que os cuidados com o ninho acabavam sendo deixados em último lugar pelos Sauronatords. Gigantoraptor. O verdadeiro monstro, o Gigantoraptor, habitou nessa terra. O Gigantoraptor, que foi uma das espécies de dinossauros mais incomum que já caminhou na Terra, media 8 metros de comprimento e chegava a pesar de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Para entender melhor, imagine um pintinho aumentado no tamanho de um tiranossauro. As penas dos membros dianteiros do Gigantoraptor eram meramente ornamentais, ou talvez serviam para proteger os ovos na hora de chocá-los. Dessa forma, o Gigantoraptor, que é o maior entre os seres emplumados já encontrados até hoje, chocava seus ovos durante no máximo 80 dias, assim como as aves. Para o Gigantoraptor, esse período expunha em constante perigo tanto o ovo quanto a mãe que o aquecia. O pequeno oviraptor não corria o risco de se aproximar do ninho enquanto seu dono estivesse por perto. Portanto, não era um inimigo tão indesejável. Algumas vezes eles se deparavam com dinossauros carnívoros maiores, como os Alectosaurus, mas Gigantoraptors podiam expulsá-los sem grandes problemas. Mas nem sempre a vantagem numérica trabalhava a favor do Gigantoraptor. Nessas ocasiões, eles eram obrigados a entrar na batalha, mas o resultado era totalmente imprevisível. O instinto de cuidar e proteger o ninho e seus ovos era tão eficaz que até hoje pode ser observado largamente entre as aves. Mas a grande ameaça para o Gigantoraptor e seu ninho não era sempre os dinossauros carnívoros. Às vezes, a própria natureza fazia questão de mostrar sua grande força. Diversas espécies de dinossauros emplumados que morreram dentro dos ninhos foram encontrados pelos pesquisadores. Esses dinossauros foram simplesmente enterrados vivos. Hoje, vamos terminar por aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram. Ficamos felizes se vocês gostaram do vídeo de hoje. Ainda hoje, os pesquisadores continuam a desvendar novos detalhes sobre os seres que viveram há milhões de anos atrás. Estamos torcendo que novos assuntos apareçam e que possamos trazer mais vídeos sobre os mais surpreendentes dinossauros. Voltem sempre ao nosso canal. Até mais!